Boa noite, que bom que estamos juntos mais uma vez para uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que esta noite sejamos todos envolvidos no amor, na paz do nosso Mestre Jesus. Nesta noite, a palestra será do seu Hilário, nos falando sobre a evangelização infantil. Logo no início do próximo mês, de fevereiro, iniciarão as aulas da evangelização infantil da nossa casa. Deixamos aqui o convite para todas as crianças, seus filhos, seus sobrinhos, vizinhos, todos aqueles que desejam entrar a partir agora de 2021 na evangelização infantil serão sempre muito bem-vindos. A importância de educarmos a criança, Esse é o tema que o seu Hilário vai nos trazer na palestra. Então, deixamos aqui o nosso convite para que vocês tragam suas crianças para estudarem a doutrina espírita, a doutrina cristã, principalmente, junto conosco às quintas-feiras. Por enquanto, as aulas serão online, respeitando aí todos os protocolos de segurança, devido à pandemia, mas com certeza em breve poderemos estar presencialmente de novo na nossa casa espírita. Então, quem tiver interesse, basta nos procurar, enviar um e-mail para a nossa casa. No final da palestra, a gente deixa aqui escrito o endereço do e-mail direitinho. É só entrar em contato conosco para poder fazer a inscrição e iniciar as aulas da evangelização infantil neste nosso ano de 2021. Então, com vocês agora, a palestra do seu Hilário, suas palavras, e a gente retorna no final para as vibrações. Boa palestra a todos. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo, que Jesus nos abençoe e mais uma vez nos fortaleça nesta noitada espiritual de estudos, de preces, de reflexões e, acima de tudo, de valorização da vida e de fortalecimento da nossa fé em Deus, que deve continuar bastante firme neste momento de aprendizado dolorido, mas necessário, pelo qual todos nós estamos atravessando. E nós cumprimentamos a todos efusivamente, renovando a nossa alegria de aqui estarmos trocando ideias, trocando energias, trocando ensinamentos evangélicos, e para este mistério rogamos a orientação dos amigos da espiritualidade, que eles possam orientar as nossas palavras para que elas sejam de lenitivo, de equilíbrio, de encorajamento, e que as nossas palavras possam encontrar o endereço exato de cada coração aqui presente. E hoje, meus irmãos, nós temos um tema muito importante, porque nós vamos fazer referência à tarefa que, na nossa opinião, na nossa apagada opinião, diga-se de passagem, é uma opinião nossa com a qual os nossos irmãos não são efetivamente obrigados a concordar. Mas é a tarefa mais linda que existe dentro de uma casa espírita. Nós estamos nos referindo à evangelização infantil. Essa tarefa de suma importância, este investimento que muitos pais inteligentemente estão fazendo em favor de seus filhos, levando seus filhos à evangelização espírita infantil. E este é um nome
bem adequado para esta tarefa. Porque nesta tarefa, o que a casa espírita pretende? A casa espírita pretende transmitir o conhecimento espírita para as crianças, juntamente com a moral ensinada por Jesus, que é a mesma moral espírita. A moral do respeito, a moral da valorização da vida, a moral que fundamenta a caridade, que é embasada no amor, no perdão, na bem-querença. Esta moral espírita é a mesma moral ensinada por Jesus, o tipo mais perfeito que Deus pôde oferecer à humanidade para lhe servir de guia e de modelo, conforme os Espíritos ensinaram muito bem a Kardec, respondendo à questão número 625 de O Livro dos Espíritos. A criança, meus irmãos, é um solo abençoado, é um solo repleto de esperanças que se abarrota de bênçãos para o futuro. Semear valores morais no coração infantil é investir na melhora do mundo. E o doutor Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz: criança que se evangeliza no presente é garantia do adulto que caminha seguro no futuro na direção da verdadeira felicidade. Evangelizar, portanto, é transmitir os ensinamentos espíritas alicerçados na moral evangélica ensinada por Jesus. Daí o nome evangelização infantil. É bem verdade, meus irmãos, que muitas casas, em função do momento pandêmico que nós estamos atravessando, estão fazendo este trabalho de uma forma remota, do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui. As salas virtuais de reunião, existe, parece, um aplicativo para esse tipo de atividade, que, se a nossa memória não estiver falhando, é o aplicativo Zoom, onde as pessoas entram com uma senha. No caso, as crianças entrariam com uma senha e os evangelizadores, os professores, entre aspas, que geralmente, na grande maioria das casas espíritas, os evangelizadores são membros da mocidade espírita, e muitos deles na vida profissional são professores também. Os evangelizadores, então, aplicam os ensinamentos de uma forma muito lúdica, de uma maneira divertida, num ambiente descontraído, num ambiente de respeito, onde os mesmos temas que são veiculados na nossa palestra pública são passados para as crianças. É o mesmo conteúdo, são os mesmos ensinos, mas dentro da sala da evangelização, adaptado para as mentes infantis, com uma linguagem própria, com uma programação adredemente elaborada, ou seja, elaborada antecipadamente pelos evangelizadores. E hoje, meus irmãos, nós podemos afiançar, sem medo de errar, que os materiais disponíveis no meio espírita para a evangelização das crianças, os materiais infantis, são de ótima qualidade. São de uma qualidade doutrinária perfeita. São 10, nós poderíamos dizer, porque inclusive nós conhecemos esses materiais. Os programas da Federação Espírita do Estado de São Paulo estão extremamente atualizados
numa concordância plena com o Evangelho de Jesus e num alinhamento perfeito com a codificação kardeciana. Porque na evangelização infantil, as crianças também vão estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente essas duas obras. E algumas noções também do Livro dos Médiuns, para que a criança possa aprender o que é mediunidade, como se processa a mediunidade, isso tudo dentro de uma temática muito dinâmica. Então, na nossa casa, especificamente, antes da pandemia, como que funcionava a evangelização? Enquanto nós desenvolvíamos as nossas reuniões públicas na quinta-feira, no salão embaixo, em cima de nós as crianças estavam fazendo as suas aulas de evangelização infantil com professoras capacitadas, com professoras treinadas para o público infantil, porque todos os evangelizadores infantis, a grande maioria, inclusive as evangelizadoras da nossa casa, fizeram curso na federação, se prepararam para essa tarefa e são tarefeiros perfeitamente adaptados à realidade infantil. Inclusive, meus irmãos, na evangelização infantil, é muito comum também que as crianças sejam assistidas espiritualmente através do passe. É uma atividade que também é feita ao término das aulas. Inclusive, quando as aulas acabam, na nossa casa é muito comum, as crianças descem do salão superior para receberem o passe. E se porventura a criança apresenta alguma perturbação espiritual, algum problema que perturba os pais em casa, e que muitas vezes os pais levam a criança ao pediatra, acertadamente, porque o acompanhamento médico também é necessário, mas muitas vezes os pais não sabem o que fazer. E isto por uma razão muito simples. A criança, ela está muito mais ligada ao plano espiritual do que ao plano físico. A reencarnação, conforme nós aprendemos com André Luiz, ela se consolida no plano físico aos 7 anos de idade. Nos primeiros anos de vida física, a criança precisa de todo o acompanhamento, de toda a assistência dos pais, mas ela se encontra mais ligada ao plano espiritual do que ao plano físico. Por isso que é muito comum a criança, muitas vezes em casa, ela vê o vovô desencarnado, ela vê a vovó que já desencarnou, ou algum titio que já está no plano espiritual, e os pais que não frequentam a casa espírita ficam assustados, não sabem o que fazer. Mas esses aportes mediúnicos que acontecem na criança são perfeitamente normais. E à medida que a criança vai sendo assistida, vai sendo amparada espiritualmente na casa espírita e vai recebendo também as aulas de evangelização, esses elementos mediúnicos vão se acalmando, essas vidências, as vozes que as crianças ouvem, elas deixam de acontecer para que elas possam eclodir no momento apropriado. Geralmente a criança que vem com muita mediunidade é porque ela trouxe na sua programática reencarnatória, no seu projeto reencarnatório, ela trouxe a tarefa mediúnica para fazer. Então, na fase infantil, ela tem um alerta através de vidências, através de audiências, de vontade de escrever, mas esse afloramento de mediunidade vai sendo tranquilizado, vai sendo normalizado, vai sendo assentado
para que quando ela for mais amadurecida, quando ela tiver uma idade mais adulta, onde o discernimento seja mais amplo, essa mediunidade apareça e na casa espírita, então, ela vai educar essa mediunidade de uma forma adequada, por intermédio de cursos, de treinamentos, de práticas. Mas os evangelizadores infantis em geral, eles são plenamente adaptados e já estão acostumados a lidar com essa problemática que é muito comum na criança e que às vezes os pais pensam que se trata de uma anomalia, mas que na verdade é apenas um alerta, um afloramento de mediunidade. E as aulas de evangelização infantil, geralmente, elas começam na nossa casa no mês de fevereiro. E muitos perguntam, até perguntavam para nós antes da pandemia, mas por que será que a evangelização demora tanto para começar? Se as reuniões públicas acontecem em janeiro, por que a evangelização só começa no meio de fevereiro? E mais uma vez nós dizemos, por uma razão muito simples. Os evangelizadores, eles precisam se reunir previamente. Eles precisam fazer o planejamento das atividades do ano todo. Quais os temas que serão passados para as crianças? Quais as atividades que serão desenvolvidas na sala de aula? Quais os recursos que serão empregados na sala de aula? Porque hoje, meus irmãos, a casa espírita não pode mais trabalhar sem os recursos da informática. E os evangelizadores infantis também estão atualizados com relação a isso, lançando mão de recursos de computador, programando as suas aulas com auxílio da informática, dominando a tecnologia, se aperfeiçoando também nas técnicas pedagógicas para passar o ensinamento para as crianças. E isso tudo, meus irmãos, envolve um planejamento. Envolve uma série de reuniões, a escolha da biografia correta, os livros que serão utilizados. E a literatura espírita infantil é uma literatura muito rica, nós conhecemos bem o material infantil e podemos dizer com muita segurança. A literatura espírita é uma fonte de bênçãos para instruir a criança. E como a literatura espírita é muito vasta, os evangelizadores também precisam fazer uma escolha adequada. Quais as obras que eles vão utilizar? Isso, claro, sem perder de vista a codificação de Kardec. Sem deixar de lado o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é por isso que demora as aulas para começar, porque os evangelizadores têm de fazer um planejamento, uma estruturação, para que quando eles comecem com o programa, eles deslancham. E as aulas deslancham num clima muito alegre, muito descontraído. Nós já tivemos a felicidade de acompanhar algumas aulas de evangelização na nossa casa mesmo, no Aprendizes do Evangelho. E ficamos muito felizes com aquilo que nós vimos. E é muito importante, meus irmãos, que os pais incentivem as crianças, tragam os seus filhos para as aulas de evangelização. Acompanhem os seus filhos, perguntem em casa sobre os temas, o que foi passado, o que as crianças aprenderam, mas também é de suma importância que os pais também não lancem mão de violência em casa, não tenham condutas
destoantes do Evangelho. Procurem sempre uma conduta amorosa, uma conduta fraterna. Por quê? Se os pais começam a se desentender em casa, criando uma atmosfera desarmônica, de intolerância, a criança, que é muito mais esperta do que nós imaginamos, muito mais inteligente do que se pensa, a criança observadora do jeito que ela vai perceber: meu Deus, meus pais me levam no centro, onde eu aprendo o amor, o perdão, o entendimento, a fraternidade, e estão brigando aqui em casa, estão fazendo tudo ao contrário do que eu estou aprendendo nas aulas. Isto é horrível na cabeça da criança. E a criança então vai se desestimulando, vai se desanimando. E é o que efetivamente não pode acontecer. Porque, meus irmãos, muitas vezes os pais obrigam a criança a ir ao médico, obrigam a criança a ir à escola, estabelecem determinadas regras dentro de casa. E os pais muitas vezes erroneamente pensam: eu não vou levar a criança na aula de evangelização na igreja ou no centro, porque a criança ainda tem pouca idade. Quando ela for adulta, ela escolhe a religião dela. Esse raciocínio é por deveras equivocado, meus irmãos. A base espírita, nós que somos espíritas, nós temos o dever, a obrigação de dar aos nossos pequeninos. Depois, se os nossos filhos, ao crescerem, quiserem seguir uma outra denominação religiosa, aí é o uso do livre-arbítrio. Mas a base, pelo menos, foi dada. E a experiência tem mostrado, meus irmãos, que as crianças que se evangelizam, as crianças que frequentam reuniões infantis de estudos evangélicos, de estudos espíritas, são crianças muito mais saudáveis, são crianças que têm um aproveitamento escolar muito melhor, são crianças que têm um desenvolvimento muito mais fácil, são crianças cujo raciocínio flui com muito mais facilidade. Inclusive, essas crianças desenvolvem outros talentos em área artística, em área esportiva, em áreas culturais, demonstrando talentos e capacidades maravilhosas. Portanto, meus irmãos, a criança é o sorriso da infância no horizonte da vida. A infância, diz o Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo Pereira Franco, é uma quadra abençoada na existência humana. O sorriso infantil é uma promessa de luzes para o futuro. E Bezerra continua dizendo a Divaldo: todo empreendimento que se faz em relação à criança, toda a caridade libertadora que é feita em favor da criança, através do Evangelho de Jesus, dentro das bases da codificação kardeciana, é um investimento de amor, um investimento de vida, uma semeadura valiosa que renderá frutos a 1000 para o futuro. Investir na evangelização da criança é a grande promessa para o presente, com a garantia de resultados luminosos para o futuro. Porque o próprio Dr. Bezerra também diz através de Chico Xavier: evangelizando-se a criança no presente, não haverá necessidade de corrigir o adulto desvirtuado do amanhã. Portanto, este trabalho é de suma importância. E o evangelizador infantil, meus irmãos, ou a evangelizadora,
que as crianças chamam carinhosamente de titio ou de titia, não é somente o transmissor do conhecimento. Não é somente aquela criatura que coloca a música, que coloca o joguinho para as crianças brincarem. O evangelizador infantil é o amigo, é o companheiro, é o parceiro, é o orientador de toda hora. É aquela criatura que dá vida para as suas aulas. É aquele tarefeiro que imprime nas suas aulas aquele caráter dinâmico, descontraído, gostoso, libertador, porque ele tem plena confiança na tarefa que ele realiza. O evangelizador infantil, quando ele entra na sala de aula, ele entra com a certeza de que ele está sendo inspirado pelas equipes espirituais que cuidam das crianças. Ele tem a certeza de que ele está recebendo o auxílio espiritual das equipes de Sheila, de Meimei, que são duas professoras maravilhosas que cuidam de crianças desencarnadas. Aliás, a própria Sheila, além de professora infantil, é uma enfermeira maravilhosa que desencarnou, vitimada por uma granada num campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, e quando Sheila chegou ao plano espiritual, foi recolhida pelo Dr. Bezerra de Menezes, e Bezerra disse para Sheila: você já estava trabalhando para Jesus, vai continuar trabalhando para o Cristo. E Sheila não parou, continua até hoje acolhendo crianças desencarnadas e consolando através do sono físico os papais e as mamães cujas crianças partiram para o mundo espiritual. E esses papais, mortificados pela saudade, essas mamães desesperadas, são consolados por esses dois espíritos maravilhosos, Meimei e Sheila. O evangelizador infantil, ele estuda a doutrina espírita, ele se aperfeiçoa no conhecimento doutrinário, ele devora os livros da codificação kardeciana, ele estuda amorosamente a Sagrada Escritura à luz do Espiritismo, porque ele quer ter material de qualidade para passar para as suas crianças. Crianças que ele ama, crianças que ele respeita, crianças que ele considera e nas quais ele deposita todo o seu amor, todo o seu companheirismo, todo o seu empenho. E o papai e a mamãe que leva a sua criança, o seu filho, a sua filha na aula de evangelização infantil, ele vai sendo informado também do desempenho dos filhos, porque os evangelizadores fazem as reuniões de pais e mestres, que era muito comum há muitos anos atrás, na escola primária, no ginásio também, no tempo que nós estudávamos, e isso já vai há umas boas décadas atrás, as famosas reuniões de pais e mestres. No centro espírita existe. Os evangelizadores infantis fazem com muita frequência as reuniões de pais e mestres, onde os pais são notificados, são cientificados a respeito do progresso espiritual dos seus filhos, não só na sala de aula, mas também no acompanhamento espiritual que as crianças fazem, no tratamento que elas realizam, no passe que elas vão recebendo, enfim. A evangelização infantil, meus irmãos, é a preparação do germe que dormita na alma infantil. O espírito encarnado num corpo infantil, meus irmãos, é o germe da potencialidade que aguarda os estímulos para superar desafios do presente e garantir um futuro de luz. E esse desafio se chama evangelização infanto-juvenil.
Nós voltamos a repetir, meus irmãos, neste momento pandêmico, muitas casas estão fazendo esta atividade online, de uma forma remota. E muitas crianças estão aprendendo e se divertindo com as suas aulas. Mas quando as nossas atividades retornarem, praz a Deus que o nosso retorno seja breve, até porque este que vos fala também sente muita falta das reuniões presenciais. As evangelizações infantis acontecerão e os pais ficarão convidados e convocados a investir na bolsa de valores da vida, levando seus filhos para a evangelização infantil. O grande benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nos diz: o homem poderá edificar o seu ninho em plenas alturas, estagiando em grandiosos edifícios, em magníficos arranha-céus de concreto armado. O homem poderá voar em naves aéreas, percorrendo os espaços siderais com a rapidez de um raio. O homem poderá se elevar às culminâncias da cultura intelectual, tentando decifrar os enigmas da natureza e do universo. O homem poderá se aperfeiçoar e atingir alturas elevadíssimas naquilo que ele desejar. Mas se ele não descer com o seu coração repleto de amor ao encontro da criança que se encontra no chão do mundo, todos os seus anseios de progresso serão vãos. Todas as tentativas de progresso serão inúteis, porque na criança se encontra a promessa da esperança para o futuro. Na criança se encontra o germe do amor e das potencialidades espirituais que devem ser desenvolvidas. Por isso Emmanuel orienta: homem da terra, auxilia a criança, envolve com o teu amor os pequeninos que se encontram ao seu redor, unge-os com o óleo santo da tua caridade e da tua inteligência, porque investir na criança é investir no futuro. O filho da tua carne, ou o rebento do lar alheio, é vida de tua vida, é alma de tua alma, porque a criança é a vida da tua vida. Se você almeja, meu irmão, o progresso espiritual da terra, se você sonha com a conversão da terra de mundo provacional e expiatório em morada regeneradora, invista nos pequeninos, injete amor no coração dos pequeninos, evangelize os pequeninos, lembrando o grande ensinamento do Mestre amado, quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que são semelhantes a eles. Jesus atraiu as crianças para junto de si, para que ele pudesse implantar no coração infantil, com maior rapidez e com maior facilidade, o reino de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que a criança pode ser um espírito milenar, que a criança pode ser um espírito em dívida, ressarcindo, lapidando um passado infeliz. Mas o espírito encarnado num corpo infantil não deixa de ser uma grande promessa para o futuro, até porque a infância, como dizem os espíritos a Kardec, é o período mais apropriado para se semear coisas boas, para se incutir ideias positivas, ideias amorosas, porque reencarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito no poder, no processo infantil, no período infantil, na fase da infância, o espírito é mais acessível à influência positiva daqueles que estão encarregados de sua educação. Portanto, os pais, os professores,
e nós diríamos os evangelizadores espíritas. É por essa razão, meus irmãos, que a evangelização infantil é uma tarefa tão linda, uma tarefa tão querida, uma tarefa tão praticada pelas casas espíritas. E por sinal, a mais linda de todas, porque a criança que se evangeliza hoje é o dirigente espírita do futuro, é o expositor do amanhã, é o médium do amanhã, é o diretor da casa do amanhã. Portanto, esta é uma tarefa credora da nossa mais profunda gratidão e dos nossos maiores respeitos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é daqueles que se lhe assemelham. Todo aquele que não receber o reino de Deus com o amor e a espontaneidade de uma criança, não poderá entrar nele. São palavras do próprio Jesus. E que Ele nos abençoe. Graças a Deus. Então agora vamos acalmando as nossas mentes, entrando em sintonia com o nosso salão de palestras lá da nossa casa espírita, visualizando esse quadro, essa imagem de Jesus, e agradecendo a esse nosso mestre, o maior de todos eles, por estar conosco mais esta noite, por estar presente em nossos lares, em nossas vidas, trazendo tantas bênçãos, tantos ensinamentos. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, e vamos pensar naqueles nossos parentes, nossos vizinhos, nossos conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares mais próximos, chefes, subordinados, a todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, principalmente para quem está com problema de saúde. Vamos pedir para que a espiritualidade amiga, os incansáveis trabalhadores da equipe médica da nossa casa, que estejam presentes nos leitos de hospital, nas casas dessas pessoas que vamos mentalizar agora, para que muita energia, muitas boas vibrações sejam levadas até essas pessoas agora nesse momento. Essa união, essa força de pensamentos, todos nós juntos neste momento podemos levar tudo de melhor que cada uma dessas pessoas necessita nesse momento. Muito obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco hoje e sempre. E por isso, vamos lembrar a oração que o Senhor nos ensinou quando esteve aqui entre nós. Faz tanto tempo, mas tenha certeza que lembraremos de todas as suas mensagens e as suas orientações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos permita cair ante as tentações e livrai-nos, Pai, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é, na graça de Deus. Fiquem em paz, até a próxima semana, se Deus quiser.